Vocês estão vendo que eu estou usando estou usando um template de uma aula antiga. Não preparei uma aula nova porque a gente vai mudar muita coisa aqui hoje, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai mudar é o início e o fim do curso, né? Que, em princípio, vai ser de hoje, né? De 26/9 a que data? Até quando que a gente vai ficar se reunindo uma vez por semana? Até a véspera do evento? A gente pode chamar isso da preparação do evento. O evento é 25, então a gente pode ir até a última semana de novembro e a gente organiza essas nossas discussões por aqui. Acho que é importante manter outubro e novembro o contato permanente para ir ampliando a nossa participação e até chamando outras pessoas, revisando alguns temas, fazendo algumas oficinas online, o que a gente precisar fazer para que esse evento tenha o maior sucesso de todos, né? Então, eu diria que eu estou aqui planejando o curso junto com vocês, tá, gente? Tudo que a gente está fazendo aqui é uma construção conjunta. Então, se a gente vai fazer o Expresso nos dias 24 e 25, então eu diria que o nosso curso vai até 21/11. Esse é o, essa é a previsão que eu tenho para a gente dedicar a vocês nessa preparação à distância, tá? Então, e aí a gente vai montar uma, a gente vai montar a nossa programação de acordo com a necessidade de vocês, tá? Para essa preparação. Não vai ser, então, de segunda às 5 horas, vai ser terças-feiras, às 13h30. A Rita me disse que tinha uma questão sobre isso, que não necessariamente, né, essa data era a ideal, que vocês já estavam acertando uma nova data. Alguém gostaria de falar sobre isso? Alô? Levi, Fabíola, tudo certo? Deu Sirene? A ideia é trabalhar 1h30 cada semana, né? Então, 15 horas dá 10 encontros de 1h30, tá? Para a gente poder certificar todos vocês. No fundo, a gente vai fazer 2 certificados, o do workshop de abril, né? E mais esse aqui. Não vai ser. Perfeito. Se Tânia, por acaso em algum momento a gente achar que precisa mudar, não tem problema, fale. no Eu não estou chat, vendo o chat, eu estou. Fabíola e Levi falaram que pode deixar essas datas mesmo, pode confirmar as terças, 1h30 às 3. Fica bom para todos. Perfeito. Então, ficamos aqui com o nosso curso novo, nova programação. Então, essa aula a gente não precisa, porque a gente já trabalhou bastante com vocês no workshop, vocês já estão trabalhando bastante, então, né, não precisa isso. Não precisa isso, que vocês já estão escrevendo o nome no chat. Então, vamos planejar as nossas aulas, tá? Então, hoje, 26/9, a gente vai estar fazendo o nosso planejamento coletivo. A apresentação geral vocês já tiveram, então é o planejamento conjunto. Eu queria perguntar a vocês, é só o pessoal do Ceará que vai participar do curso, ou vocês querem que a gente abra para outras cidades, para outros locais? Por exemplo, pessoal da Bahia, outras pessoas. Se vocês estiverem sem áudio, podem colocar aqui que a gente fala, tá? Tânia, a Marília está dizendo que seria bom os 3 do Ceará mesmo, né? Limoeiro, Quixeré e Tabuleiro. Tá bom, tá bom. Ok.
Então, eu vou deixar, de qualquer maneira, a programação seguir com estação de entrada, vagão. Aí, tá vendo? Aqui a gente fez 10 encontros, um para cada vagão. Estação de entrada, vagão um, vagão 2, vagão 3. Então, vai me dando aí os dias, Rita, para eu poder Dou, atualizar. dou sim. Dia 26 é o dia de hoje, o planejamento. Dia 3/10. 26/9 é Que a hoje, gente vai né? mudar tudo. Isso. Aí dia Aí 3, então a gente tem dia 3, depois do dia 3 vai ser dia 10, né? dia 10, 3 e depois do 7, 10. isso, depois do 10, Depois 17. 17. Uhum. Vê se é terça-feira mesmo, pega um calendário. Terça-feira, Depois é 24, 24 e 31 de outubro. Aí a gente fecha o 4 outubro. do 10 e 31 de outubro. Isso. Que vai ser, então... Aí a gente pode chamar para essa aula outras pessoas que vão atuar especificamente nesses vagões, né? 2, 3, 4, 5, 6. Isso. Acho que a gente pode botar aqui o vagão, o vagão 5 e o vagão 6, acho que eles podem continuar juntos. Então vai ser 31, em novembro aqui é 31. Não, não é Novembro tem, 31, não tem 30. tem Tem, é outubro, 31, tá tem certo. E a próxima terça-feira é 7, 7 7 de de novembro. 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 Tá. Aí a gente pode, então, deixar as outras aulas basicamente para as oficinas que a gente queira fazer, entendeu? Então, aí vocês fazem as apresentações do que vocês estão preparando, oficinas preparatórias da equipe local. Isso, dá tempo de Aí a cada gente equipe, né? faz, é, aí a gente faz Ca- 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, né? de 14, 14 é na véspera do feriado. exato. 15, 14, 17, 21 21 e do 28, 11 e pronto, acabou. tá bom? Aí já. Ok, Não, aí no dia 24 já é o evento. pronto. 24, 25, 30 é o evento presencial no Ceará, 24, certo? 25 em Limoeiro. 30 em Quixeré. 1 e 12, Tabuleiro. Tabuleiro é só dia primeiro. No Isso, dia primeiro. 1 do Isso. 12. Então Isso, a gente Deus. bota. Peraí, então deixa eu separar. Então aqui eu tenho 30. Vai ser intensivão, né? Vai ser intensivão. 1 do 12, tabuleiro, aqui é, não, do 11, limoeiro, aqui vai ser Quixeré, e depois vai ser tabuleiro. Isso. Grande final. Então, por isso que estava sobrando uma lá. Eu tirei, então, esse tema, essa aula dos desafios atuais da doença de Chagas, eu cortei do curso, porque a gente já fez isso na discussão lá, né? Vocês já têm todo o mapeamento dos desafios aí no local. Muito bem. Finalizamos, então, nossa programação. Vocês estão de acordo com essa... Ah, peraí, esse aqui não, esse aqui. Acho que a gente pode fazer o novo planejamento 2.
É, só para, de novo, preparação das equipes. Pronto. Acho que dá. Vocês estão de acordo com essa programação, gente? Digam aí. Porque aí a gente vai botar essa programação no campus virtual para poder já ir fazendo a nossa sequência de presenças, enfim. Isso é um curso formal que vai ser titulado pela Fiocruz. Então, a diferença é que, em vez de eu programar o curso hoje, eu estou falando aqui com vocês. Boa tarde. Oi. Se quem quiser falar, gente, pega o microfone, liga e pode falar, tá? A gente hoje está aqui para... É um espaço de encontro. Muito bem. Então, vamos seguindo. Se alguém quiser falar depois, voltar, não tem problema não, tá? Boa tarde. Oi, Levi. Boa tarde. Era- Diga, Levi, quer falar alguma coisa? Gente, o seguinte, eu quero relatar aqui se há uma dificuldade que nós vamos ter com essa programação. Eu pensava que nós iríamos concluir o debate dos vagões até o dia 17. Por quê? Nós temos uma planilha de gastos e nós colocamos aqui no município responsáveis por cada vagão. E aí alguns deles têm dúvidas e iria alinhar essas dúvidas e as conclusões e os encaminhamentos nessas reuniões. Então, se a gente for deixar para tirar essas dúvidas só no dia 14 de novembro, já é muito em cima, não Entendi. daria mais tempo. Eu pensei que nós iríamos estar discutindo pelo menos 2 vagões por encontro. Também não sei se é suficiente, mas essa era a minha ideia, que a gente pudesse pelo menos concluir as conclusões dos vagões o quanto antes. Depois, com certeza, não faltaria assunto para a gente ir debatendo, mas que pelo menos estivéssemos encaminhando já as atividades, os trabalhos e as dúvidas com bem menos, né? Ficaria só apenas Tá bom. o próprio trabalho em si. Uhum. Então, já estamos mudando. Vocês tinham planejado vagão 2 e 3 vagão... vamos fazer, então, vagão 1 e 2 na próxima, vagão 3 e 4 no dia 10 e vagão 5 e 6 no dia 17. Fica bom assim? Fica bom assim? A gente nem precisa botar os nomes, vocês já conhecem os nomes todos. Tá ótimo. Fica E bom a assim gente, para... então, o que vocês acham? Acabei de trocar. Eles estão respondendo no chat, que é bem melhor. Tá bom. Então, já mudamos. Então, aqui a gente faz o seguinte, essa aqui começa a ser, então, as oficinas preparatórias começam a ser mais cedo. Aí a gente trabalha oficinas em que cada um de vocês apresenta o que está preparando, faz, deu muito mais protagonismo para vocês nas oficinas preparatórias, e aí, pronto. Melhor assim? O que vocês acham? Se tiver aula demais, a gente corta alguma, não tem problema. É melhor marcar e a gente se planejar para fazer do que deixar no ar. Então, com isso, a gente acelera a revisão dos vagões 1, 2, 3, 4, 5, 6, e hoje a gente trabalha um pouco mais com o planejamento e a estação de entrada. Pode ser assim? E aí, quem está aqui que não puder, porque, Tânia, alguns não vão poder estar em todos os cursos, em todas as datas. Então, quem estiver aqui, eu já vi o senhor Deurizete, não, o senhor peraí, Aristildo, né, do representante da Associação dos Agentes de Endemia. Então, quem estiver aqui, que não puder nas outras datas, já reserva essa data do vagão específico, é importante, né? Tá? Isso, isso. Então, ok. Combinamos, já mudamos na medida em que a gente, talvez essas oficinas preparatórias, depois a gente possa definir um pouco melhor. Ó, é a oficina tal, no dia tal, com a equipe que vai trabalhar a oficina. Aí a gente discute bem a oficina, como é, como não é, etc. Tá?
Muito bem. Deixa eu salvar, vamos seguindo. Acho que aqui a gente já discutiu isso, né? Onde, por que fazer a expedição, lugar onde tenham casos crônicos não notificados a notificar e a tratar, local com risco de casos agudos, local com associação de pessoas afetadas em fase de organização, local com desmatamento e registro de triatomínios, local com transmissão vetorial controlada, mas silenciamento na educação e saúde, e local com formação de profissionais de saúde com alguma negligência em doença de Chagas. Então, essas são as questões. O que vocês diriam desses itens aqui? Nesse caso, qual é a expectativa que vocês têm de encontro de caso não notificado? Eu me lembro que a Cláudia tinha passado uma prevalência, acho que era de quantos? 5 a 10% que você estava esperando a prevalência aí? A prevalência estimada em, nas 3 cidades. Qual de vocês que tem prevalência, lembrando ali o conceito, né? Qual o percentual de pessoas que vocês acham que tem doença de Chagas na cidade? A prevalência estimada no Brasil é de 1 a 2,4%. Eu acho que a Cláudia tinha uma estimativa de prevalência que ela apresentou no nosso workshop, vocês lembram? Esse é um dado muito importante, porque é o dado que vai nortear a nossa busca ativa, né? Tânia, o Levi está dizendo que eles têm Ah, 202 casos de doença de Chagas crônico confirmados. Prevalência, a Fabíola já fala que a prevalência na região é 10%, tá? tá. Segundo Então a vamos, Cláudia. é, é, tá. Então vamos trabalhar com 10%. Então, prevalência estimada para a região toda, né? 10%. Isso significa que Limoeiro, a gente tem que pegar a população maior que nas 3 cidades, a população maior que 25 anos, vamos ver quanto é em cada cidade, e aí a gente vai calcular 10% disso e vai ver qual é o estimado. Eu posso pegar aqui, eu tenho os dados do IBGE de 2022. Só um minutinho que eu vou achar aqui os dados do IBGE de 2022 que eu botei. Que eu botei aqui. Deixa eu ver se foi aqui. Meu Deus, onde é que eu botei isso? Projetos, Eu projetos, abri, projetos, projetos. é o boletim. Vamos pegar, vamos. Não, é porque tem que ter. Não, não é o boletim. É o dado do censo do IBGE. Aí que eu já vou achar isso aqui para gente. Ah, Se vocês tiverem o número da população da cidade acima de 25 anos mais à mão do que eu, pode falar. Deixa eu ver aqui onde eu tenho isso. Peraí. Eu acho. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar no IBGE cidades. Vamos aos dados originais. IBGE cidades. Vocês já estão vendo como é que a gente faz algum nível de planejamento. A gente tem que ter os dados mais
confiáveis. Então, vamos lá, Limoeiro do Norte. Limoeiro do Norte, um município do Ceará. Oi? Estou entrando aqui. Então, ele me dá uma população de 59.560 pessoas, mas quantas dessas são acima de 25 anos? Vamos ver se tem aqui a pirâmide etária. População, densidade demográfica, trabalho, educação, saúde. Opa, passou ali. População, densidade demográfica, está aqui. A pirâmide etária não saiu ainda do censo de 2022, só tem do censo de 2010. Então, se a gente puxar... Como é que a gente faz isso? Se a gente puxar esses dados, eu acho que a gente vai ter... Acho que vai ter... Isso aqui mesmo. A gente consegue achar. Olha, é uma gincana, tá? Quem é primeiro, qual é o número de habitantes que tem em Limoeiro acima de 25 anos, ganha ponto. Tem um jeito de pegar aqui, que eu não lembro qual é. Olha aí. Fazer o seguinte, eu vou anotar, não estou conseguindo puxar a planilha. Eu vou anotar quantos tem abaixo de 25, de homens e mulheres. Então, aqui tem... Ah, já veio aqui. Localidade. Não sei por que ele não está vendo. Então, criança, 0 a 4, tem 2.037, 1.848, homens e mulheres. Depois tem 2.079, 2.074, de 5 a 9. Depois tem de 10 a 15, de 10 a 14, 2.618, 2.549. Depois de 15 a 19, 2.596, 2.511. Depois de 20 a 24, 2.613, 2.629. De 20 a 24. A gente soma isso tudo e reduz e subtrai da... Soma isso tudo e subtrai do total. Então, 2.037, 1.848, 2.079, 2.074, 2.618, 2.549, 2.596, 2.511, 2.613, 2.629. Então, isso aqui
é a população menor de 25, 23.524. A gente tem no total, é, de 2010, vou usar o total usar o total desse ano, que é 59.560, menos 59.560, menos 23, esse menos esse, vai dar 36 mil, estimativa de 36 mil pessoas acima de 25 anos. Se a gente coloca 10% sobre isso, a gente deve ter 3.600 pessoas em Limoeiro positivas. Fabíola, você confirma isso? Fabíola? Ela está comentando Vivi? aqui no chat. Vou botar aqui o total. Pode ser que esses números não estejam perfeitos, porque isso aqui é de 2022 esse total aqui abaixo de 25 é de 2010, tá? Depois a gente pode calcular um percentual, mas eu não estou conseguindo facilmente a, o dado de 2010 aqui. Então, se a gente pegar esse de 2022, tirar todo mundo que tinha menos de 25 anos em 2010, dá 36.006, 10% disso dá 3.600. Tânia, Oi. Levi, de Limoeiro. Assim, eu questionei aí no chat a quantidade de pessoas, essa estimativa de 10%. Por que eu questionei? Realmente eu acho muito. E perguntei qual seria a fonte, porque não questiono ciência nem estudo, né? Pelo contrário, sou um admirador. Mas eu acho um número muito alto para a realidade de Limoeiro. Por que que eu acho? Desde setembro, outubro de ano passado, que eu venho fazendo uma busca ativa por essas pessoas no município, não só no município, mas nos hospitais de referência do estado do Ceará, o Hospital do Coração, o Hospital das Clínicas, o Hospital Universitário, com a doutora Maria de Fátima, que é uma pesquisadora aqui no estado também, onde eu imaginei que pudesse ter pessoas com a doença de Chagas no município, eu busquei. Inclusive, a Vanusa agora me mandou uma relação com mais pessoas do LACEN, e eu estou com esse total de 202 pessoas. Se nós tivéssemos, pelo menos no meu conceito, uma quantidade de 3.600 pessoas, nós tínhamos uma informação, pelo menos não verbal, e aí nós iríamos buscar. Eu acho um número muito alto para a realidade de nós termos esse número hoje. Hoje. Claro que em toda a história do município, acho que é incalculável essa quantidade de pessoas, mas é a minha opinião. Eu acho esse número muito alto. Pois quando a gente trabalha com estimativa, esse é o problema, a gente não checou, né, não confirmou isso empiricamente. Então, quando se tem uma prevalência estimada de 10%, é isso mesmo, 10% não da população total. Se fosse da população total, seria 5.900 pessoas, mas não é da população total, é da população acima de 25 anos, né? Então, porque a gente está assumindo que não está tendo caso agudo, né, abaixo de 25 anos. Então, essa questão também do risco de casos agudos, vocês não têm aí notificação de caso agudo. Qual foi a última vez que vocês tiveram notificação de caso agudo? Estamos discutindo aqui a epidemiologia do local. Alô? Tânia, Vamos fazer aqui em Tabuleiro, fala. aqui em Tabuleiro a gente só realmente notifica o crônico.
O agudo, eu sou nova na gestão de agora, assim, eu não tive ainda contato com essa notificação ainda não. É exatamente o contrário do resto do Brasil, viu? Porque até agora Ah, a sim, é gente porque só eu troquei. notificava o agudo. A gente só notificava o Isso, agudo. é que eu Passou a troquei. notificar o crônico. Então, Exatamente, o essa é a trocar. diferença. Antes a gente só notificava agudo e agora a gente notifica agudo e Isso, crônico. Mas vocês não têm justamente. muito caso agudo, que a gente saiba, porque pelo menos nos dados do Ministério não tem muito registro de caso agudo no Nordeste, né? Só surtos orais, alguma coisa assim. Existe risco, mas não existe notificação. Então, eu imagino que essa notificação aqui já de limoeiro seja já de crônico, né, Levi? Agora, eu não vejo problema, eu não vejo, não me espanta, Levi, que só tenham 268 crônicos registrados, porque vamos lembrar que a doença de Chagas, ela é silenciosa, ela é assintomática, então as pessoas não procuram o serviço médico para para se testar, né? Então, quando você. Por isso que é tão importante saber a estimativa de prevalência. Porque se a estimativa é de 10% mesmo, você teria. é, o desafio é: será que nós somos capazes de encontrar 3.600 pessoas? Esse seria o desafio. Porque se a estimativa fosse de 5%, já seria muito menor, né? Já seria 1.500, 1.800 pessoas, né? Mesmo 1.800 pessoas é muito mais do que os 268 que vocês têm. Então, digamos, para 10%, para 5% seria 1.800 pessoas. Se fosse a prevalência do Brasil mais alta, que é 2,4, a gente teria, nesse cálculo aqui, em vez de 0,1, a gente teria 0,24, a gente teria 860 pessoas. Isso bate um pouco mais com o que você está imaginando? Então, 2,4% seria quanto que eu falei? 860? 864 pessoas. Então, a gente tem que saber o que que a gente espera. 864 pessoas. Se a gente imagina que Limoeiro tem a taxa do Brasil, se fosse 1%, seriam 360 pessoas. Tá? Então, a gente teria entre 360 e 864 seria a taxa estimada pela prevalência do Brasil, pela prevalência que está descrita no consenso da doença de Chagas. Deixa eu te mostrar onde. Não, não tem aqui. Deixa eu abrir um outro arquivo aqui, peraí. Enquanto isso, o seu Aristildo, se puder quiser falar, que ele botou uma informação aqui no chat. Posso usar uma palavrinha? Pode falar, pode falar. A gente está fazendo um planejamento conjunto. Vocês podem falar tudo o que vocês quiserem. Estão me ouvindo? Nós tivemos Estamos recentemente ouvindo. Tá bom. É porque vocês estão. Uns 2 meses, nós tivemos reunião aqui na superintendência e convidamos a doutora Cláudia, porque nós estávamos planejando um momento com as outras coordenadorias de saúde para tratar sobre o alinhamento do atendimento ao paciente, nas policlínicas e tal. E ela falou nessa prevalência aí de 10% na região, né? Então, assim, ela não falou somente que era de Limoeiro do Norte. Na região, nós somos 20 municípios. Tá certo que tem municípios que não têm esse problema, né? Mas, assim, eu lembro bem que ela colocou na região, ela não falou Limoeiro, Quixeré, ela falou na região. Então, a gente tem que ver com ela, a gente tem que pesquisar a prevalência de Limoeiro, a prevalência de Quixeré e Tabuleiro, porque essa é regional que ela colocou, né?
Outra coisa assim que eu E queria possivelmente a gente não lembrar, vai conseguir a encontrar. gente A gente não vai encontrar uma fonte confiável para essa Licença, prevalência. gente. A Eu prevalência vocês encontrei. vão começar a Licença. estudar agora. Vocês estão me ouvindo? Eu encontrei uma tese de mestrado aqui da UFC que fala sobre a prevalência em cada município. Aqui a estimativa tem de 5% em Limoeiro e de 2,39% em Xeré. Eu estou procurando aqui se eu consigo os números de tabuleiro. Eu achei uma tese aqui da UFC, da Universidade Federal do Ceará. Vou compartilhar aqui com vocês. Muito bom, muito bom. E 5% em Limoeiro? Isso, doutora, Então vamos 5% em botar Limoeiro. 5% Da em região é Limoeiro. o maior incidência, 5%, seguido por Xeré de 2,39%. Tá. Então é a partir desses dados que a gente vai trabalhar. Boa tarde. Tabuleiro não tem os dados? Estou procurando aqui, doutor, para ver se eu acho. Estou com o estudo aberto para ver se eu, estou procurando aqui. De qualquer Boa tarde. maneira, o cálculo que a gente vai fazer é na população maior que 25 anos, de qualquer forma, tá? Tânia, Então, oi, eu já vou tirar esse 10%, porque se a gente tem um estudo anterior que fala em 5%, vamos trabalhar com 5%. 5% já é 1.800, né? Então, se a gente Boa só tem tarde. 268, significa que tem 1.600 invisíveis. acho que Aristil, alguém queria falar. Boa tarde, é eu mesmo, Aristildo. Posso falar? Aristildo, né? Isso. Tânia, o Pode Aristildo, falar. pode, ele é Pronto. representante É da sobre, associação, né? pronto, é sobre o que eu coloquei em relação a o que a gente pode descobrir, né, a partir do Expresso Chagas, né, com esses novos com os testes, né? A realidade hoje é que a descoberta de Chagas aqui na região geralmente se dá como? A pessoa vai doar sangue, ou então vai para alguma algum outro tipo de situação, né? E lá é descoberto que a pessoa é portadora da doença de Chagas, né? Através de teste rápido, mesmo assim, pelo o SUS, quase que não se acontece, né? Então, se aqui na região tivesse os testes rápidos, assim, nos postinhos, né, e tivesse ocorrendo sempre esses exames, com certeza, esse percentual que hoje, essa quantidade que hoje é 200 e poucos, né, como falou o Levi, talvez fosse bem maior. Por que que eu digo isso? Porque quando a gente foi entregar os convites, né, para um evento que a gente teve agora, surgiram muitas outras pessoas, só pessoas que disseram assim, olha, outro ali também tem. E a gente foi lá e a pessoa realmente não estava cadastrado. Isso, assim, visualmente. Imagine quem está oculto e não sabe que tem a doença. Então, realmente, a doutora tem uma certa razão no sentido quando diz que essas pesquisas é feita, né, dentro de um global que está inserido assim em um contexto que muitas pessoas não sabem que tem, mas que o histórico da região demonstra que pode haver esse quantitativo. Então, eu acho que como descobrir isso? Realmente com os testes rápidos, né? Os testes para se saber identificar essas pessoas. Eu acho que o momento vai ser esse do Expresso Chaga, que vai estar se testando as pessoas da família, né, do afetado, e eu penso que vai surgir muitas outras pessoas aí doentes de Chagas. Beleza? Então, essa sim é a minha colocação que eu acho em relação a isso aí, porque no momento não tem como a gente fazer realmente dizer que tem esse percentual. Realmente é só uma estatística mesmo, que pode haver aqui na nossa região. Eu acho que uma coisa que a gente pode fazer é essa tese. A pessoa é acessível? Será que a gente não pode chamá-la para uma conversa com a gente, para ela contar essa experiência que ela teve? Quem é a pessoa? Quem é a autora da tese? Você já botou aqui que eu que não estou vendo, né? Eu acho que talvez valesse a pena a gente fazer um convite a autora dessa tese que estudou
no local, né? Mas a gente vai fazer já já a mesma conta Eu com tô o lendo Quixeré aqui, e... eu tô lendo aqui com um Ah, pouquinho mais de atenção, porque eu tô tentando ver aqui a parte da epidemiologia, porque ela tanto coloca, o nome dela é Arduina Sofia Ortetti de Barros Vasconcelos, que ela tanto fala do índice de infestação, né, pelos triatomíneos, como de infecção, né, e a epidemiologia. Eu estou vendo aqui, ver se eu acho a parte da epidemiologia mesmo. É uma não, tese tudo de bem, eu acho que é importante. 2013. Quando a gente tem alguém que já estudou o local, a gente deve se basear nesse trabalho do local, né? É, e, e não ficar espantada com o que pode acontecer. Porque a gente pode ter, em Posse, por exemplo, a gente achava que ia ter um número, teve um número bem maior. Então, é isso, é uma surpresa que a gente vai ter no local. Eu queria que vocês me contassem um pouco mais de como é que está a perspectiva de criação da associação aí do Vale do Jaguaribe, né? Vocês tiveram uma reunião com mais de 50 pessoas, não foi? Levi, ouvi. Sim, Aristildo, sim, nós tivemos a reunião aqui, um primeiro momento, né, com os Nós afetados, né? tivemos Pode falar, Levi. 67 afetados e mais, acho que foram 21 77? acompanhantes. Aí, no Ou total, deu 87 pessoas no evento. 21 acompanhantes, tá. E vocês pretendem fazer uma associação aí? Em que pé que está essa questão? Porque isso também é um objetivo. A gente está discutindo como e onde fazer as expedições e quais os objetivos que a gente vai colocar nessas expedições, né? Sim, Então, doutor, a gente levantou esse questionamento no final da reunião. O objetivo da reunião era exatamente a criação de uma associação. Tivemos pessoas uhum, que se demonstraram interessados, porém existe a proposta da associação da região, do Vale do Jaguaribe, não ser só de isso, Limoeiro. E aí nós temos os isso. telefones dessas pessoas que se interessaram, até já foram pessoas que nós identificamos como possíveis mobilizadores, pessoas que têm mais um discernimento, uma boa fala ou uma postura mesmo de líder. Uhum, E aí, quando nós tivermos amadurecido essa ideia da região, a gente volta a conversar com eles. tá certo. Na verdade, O que a foi gente... um Fale. momento assim, de sensibilização, né? Foi o primeiro momento com os afetados e assim, a gente considera com muito êxito. Mas, assim, Uhum, em primeiro lugar, não foi logo se colocando a questão da associação, e sim de certo. uma organização das pessoas, para não assustar, né? Então, para elas tomarem assento no Conselho de Saúde, no Comitê Intersetorial da doença de Chagas, a gente ir conversando e amadurecendo essa ideia. Porque parece que o termo associação, né, era uma espécie de medo neles. Foi para a gente ir com calma, conversando, porque está todo mundo muito disperso ainda, né? Certo. E seria Então, interessante a gente ir de saúde, fortalecendo aos poucos. uma coisa que a gente pode fazer é, como o Vagão 1 é justamente para isso, para mobilizar e para fazer novas associações, a gente podia, num desses dias, talvez, ou um dos dias do curso, fazer uma ação específica com as associações, do Brasil. Digamos que a gente fosse fazer uma oficina preparatória, sobre associações. Vou aqui sugerir aqui sobre associações. A gente poderia chamar a Associação de Campinas, que nos ajudou muito, a Associação de Recife, a Associação do Rio Da e a Bahia. Associação da Bahia, né?
Eu acho que 4 associações contando a sua experiência ia ser uma coisa interessante. E a gente tem que definir quem é que a gente gostaria de levar no nesse dia, nessa expedição, para poder estar contando essa história presencialmente aí no vagão 1, né? A gente tem duas aqui que são do Nordeste, né? A mais antiga, que é Recife, e a mais recente, que é Bahia, e a gente tem as duas do Sudeste, Rio e Campinas. Então, essa é uma decisão também que a gente pode tomar aqui de acordo com o que vocês considerarem importante. Como a gente vai ter que escolher pessoas para pagar a passagem para levar para aí, é importante a gente já saber se vocês têm a preferência, por exemplo, por ouvir a experiência maior do Recife, da Bahia, do Rio, certamente não vai conseguir levar 4, né? Mas talvez uma ou duas a gente consiga levar. E aí, junto com as lideranças que vocês já identificaram aí, elas já podem montar o vagão 1, né? A gente pode discutir isso na próxima reunião, mas eu acho que vale a pena a gente pensar sobre isso, no sentido de ir rompendo, né, com esse medo. Hoje houve uma, um ganho, né, uma conquista muito importante. Hoje, pela primeira vez, a doença de Chagas e a luta dos portadores de doença de Chagas chegou ao presidente da República, né? A presidente da Associação da Bahia conseguiu entregar aquela camiseta ao presidente Lula e foi sensibilizada a causa da doença de Chagas diretamente no presidente Lula. E aí ele já era o lançamento da política industrial, no sentido de ter tratamento, de ter cuidado, e isso já foi muito bom. Isso foi muito, muito, muito bom que aconteceu hoje de manhã, né? Ela fez uma Doutor, fala, ele fez uma fala, então foi muito bonito isso. E é uma associação bem recente, que não tem nem CNPJ ainda, que é a Associação da Bahia, bem perto de vocês aí, né? Fale, doutora quem é que se Tânia, inscreveu para falar? Ah, o Aristildo, eu estou responsável hum, aqui por esse vagão também, né? É um dos responsáveis pelo vagão 1, né? E achei uma uhum. ótima ideia. Até tenho até escrito aqui, né, para fazer essa pergunta, se teria como, né, vir alguém de alguma associação, alguém com mais experiência, né, para trazer e mostrar, né, alguns resultados, né, de outras associações, para a gente estar demonstrando aqui, mostrando aqui aos nossos afetados, né? Então, fiquei assim feliz, já Uhum. estou contemplado, já assim, nesse momento, com essa fala da senhora em dizer que pode trazer alguém de outra associação para nos ajudar aqui, né, com essa experiência nova que é aqui para nós. Eu daria preferência aos demais do Nordeste. Eu daria preferência a Recife e Bahia, a mais antiga e a mais recente, que estão muito ativas nesse processo, né? A nossa associação ela é muito ativa também no próprio Expresso Chagas, né? Então, se a gente fosse levar 3 pessoas, eu levaria mais alguém do Rio de Janeiro, se fosse possível, se vocês estiverem de acordo. Mas a gente estaria com isso com 3 pessoas bem, bem representativa da questão das associações, né? Bom, E, Tânia, só para vamos passar um complementar. pouquinho adiante. Tânia, só para complementar um pouquinho, eu sei que a gente vai se aprofundar quando for a aula do vagão 1 das associações, mas como está a Aristilde, que vai estar no vagão 1, que é o representante da Associação dos Agentes de Endemia, e a Vandizete, que está aqui, que é secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, é só acrescentando que uma das falas, né, que eu fiz, né, um dos encontros com o Levi, a gente pensou numa planilha de cadastro, né, dos interessados do Vagão 1 fazer, para quem tiver interessado nessa associação regional. Para vocês pensarem amadurecendo, para quando a gente fizer a aula do Vagão 1, já for mais consolidada essa ideia, tá? Só isso. Tá. Bom, a gente fez aqui o cálculo do limoeiro, tá? Eu acho que em seguida a gente pode fazer, não precisa fazer agora junto, que a gente leva um tempo até procurar esses números todos, mas eu acho que dever de casa a gente construir uma tabelinha, vou até botar aqui, ó, tabela
uma tabelinha final das estimativas, tá? Então, nessa tabela, a gente vai botar aqui, eu botei aqui, a cidade, vai botar o número de pessoas, a população total, vai botar a população maior de 25 anos, vai botar a prevalência estimada quando souber, quando não souber a gente vai ter que usar da região, né? Deixa eu ver aqui, inserir, coluna à direita, isso, mais um, inserir, coluna à direita. Aí a gente vai ter a prevalência estimada e vai ter a previsão de crônicos na cidade. Então, aqui, por exemplo, Limoeiro, que a gente acabou de fazer. A gente achou 59.560, né? A população acima. Depois a gente pode corrigir esses números, se eles estiverem errados. 36 mil acima de 25, né? A prevalência de 5% estimada e a prevalência de crônicos 1.800. Prevalência estimada, previsão de crônicos na cidade. E aí a gente pode até ter o outro dado, que é número notificado já na cidade, né? Como disse o Levi, só tem... Porque, de certa maneira, se a gente tiver esses números na mão, a gente pode usar esses números também como uma forma de campanha, né? Entendeu? Das pessoas se mobilizarem para achar onde estão. O mote do Dia Mundial de Chagas do ano passado é quantos somos e onde estamos. E é exatamente isso, porque as pessoas não sabem, a gente não tem essa estimativa final, né? Quantos somos e onde estamos. Então, notificados. Aqui você tem 268, não foi isso, Levi, que você me... Então, aqui a gente teria Quixeré e Tabuleiro. A gente vai construir essa tabelinha e vai trabalhar em cima dela, né? Porque se no final a gente tiver mais uma coluninha aqui, que é quantos foram encontrados no Expresso Chagas, a gente vai ter teste rápido positivo no Expresso, aí a gente vai saber quantos que a gente conseguiu avançar dentro desse nosso trabalho, né? Então, acho que vai ficar... Agora, além disso, a gente tem, por exemplo, quantos que vão se interessar pela mobilização da associação, que a gente também pode fazer junto. Então, inserir, coluna direita, cadastro para a associação. Esse cadastro, esses números aqui são números que a gente vai ter no final do nosso trabalho. Entendeu? Quantos que deram positivo e quantos que a gente cadastrou. E dentro dessa previsão, a gente vai ver quanto sucesso a gente teve ou não no sentido da identificação das pessoas, da identificação do problema na cidade, né? A dimensão desse problema na cidade. Tá? Então, a gente fica com essa tabela para a próxima aula do curso, a gente ter ela concluída. Tá?
certinha, tá? E aí eu pego os números certos do IBGE, passo para vocês, e aí a gente conclui isso lá. Vamos seguindo. Dentro da ideia da... Vocês já conhecem esse índice de vulnerabilidade da doença de Chagas crônica? Todo mundo já leu esse boletim? Conhece? Querem que eu mostre como é que é isso? Eu tenho uma outra apresentação melhor do que essa, mais completa. Só um minutinho. Vou abrir ela aqui. Expresso. Não, aqui, apresentação. Essa é a epidemiologia geral, tá? Da doença de Chagas. O Brasil é o que tem maior número de pessoas estimadas com Chagas no mundo, seguido pela Argentina, depois o México, depois a Bolívia, né? E depois da Bolívia vem um outro país aqui, que é a Colômbia, eu acho, e depois os Estados Unidos, que já estão no mesmo patamar. Mas tem Espanha, tem Japão, então tem outros países com doença de Chagas também. Aqui está o nosso Ceará, com essa sendo, digamos, o mais afetado é Goiás, que é o vermelho bem forte. Depois tem São Paulo, Bahia, São Paulo, Minas e Bahia, e Rio de Janeiro, que são os vermelhos em seguida. Depois vem esses laranjinhas aqui, então Tocantins, Piauí e Ceará. Então, Ceará está na terceira divisão aqui de importância, né, junto com o Rio Grande do Norte, e depois os outros estados. E aí, esse índice que está refletido aqui nesse mapa, ele tem 3 subíndices. Tem um índice de Chagas, de pessoas, os índices que estão disponíveis no SUS, né, que são os cadastros autorreferidos, os indicadores de mortalidade, quem morreu por doença de Chagas abaixo de 49 anos ou acima de 50 anos, e quem foi internado com doença de Chagas, né? Esses são os 4 indicadores que são usados. Aqui você não tem indicador de barbeiro, você não tem indicador de sorologia, de prevalência, não tem nada disso. Você só tem cadastro registrado dentro do SUS, né? Com esses dados. Depois tem os sentinelas, que são as pessoas que morreram por coisas parecidas com doença de Chagas, né? Sentinelas para doença de Chagas, morreram por insuficiência cardíaca ou foram internados por insuficiência cardíaca, quem tem algum problema do coração, mas não tem ainda o diagnóstico de Chagas, né? E também o índice de acesso aos serviços de saúde, quanto que as equipes da APS estão cobrindo a população, quantos procedimentos foram feitos nos ambulatórios relacionados à doença de Chagas, né? Então, esses índices é que botam o Ceará, olha aqui, o Ceará com 0,36, 0,306. O Ceará é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, é o 9º estado mais importante, mais vulnerável para a doença de Chagas, né? O pior de todos é Goiás, depois é Minas. E aqui, aqui, gente, eu falei de 1 a 2,4% de prevalência, né? De pessoas estimadas. Isso aqui é para o Brasil como um todo. Esse cálculo foi feito até 2055, calculando as pessoas maiores, eu vou mostrar aqui para vocês, calculando as pessoas maiores de 25 anos em 2020, maiores de 30 anos em 2025, por isso que eu mantive a mesma faixa etária de 2020, nós estamos em 23, eu poderia, para 2025, eu poderia calcular a partir de 30 anos, mas como a gente está aqui no meio, eu mantive 25 anos, né? Então, eles pegam o total da população brasileira acima de 25 anos, né? Calcularam, por exemplo, no Brasil,
Em 2020, tem 63% da população tem mais de 25 anos. Aí eles aplicam 1% ou 2%, então você tem entre 1,3 milhões e 3,2 milhões de pessoas estimadas no Brasil infectadas. Você vê que é tudo estimativa, não é um censo de fato, entendeu? Não fez um inquérito sorológico, não fez teste para saber onde estão as pessoas, né? E aí eles aplicam um outro cálculo aqui para saber quantos com a forma digestiva e quantos com a forma cardíaca, porque aqui na forma cardíaca são 30% desses que estão infectados como um todo, e com a forma digestiva são 10% dos que estão infectados. Tá? Então aqui você teria 3.213.000, aqui você teria 321. É exatamente 10% desse número daqui. E aqui é 30% desse número daqui. Então, com isso, tem uma previsão de que a doença de Chagas ainda vai ser importante no Brasil, pelo menos até 2055, né, em que a gente vai ter muita gente com doença de Chagas. Só que, como alguém falou no curso, 10% é o valor estimado para a região, 1 a 2,5% é o valor estimado para o Brasil, mas cada cidade é uma cidade, tanto que Quixeré tem 2,5 e Limoeiro tem o dobro. Então, nesse estudo que foi feito por essa tese da Federal do Ceará, tá? Doutora Tânia, Fale, pronto. Só para a pode gente, só falar, Sheila. por curiosidade mesmo, em relação a Goiás Hum, e a Minas, em estar tão hum. vermelho, é porque lá tem um sistema melhor de ir atrás, de buscar, é feito os exames, ou a situação lá mesmo do Ceará, que é só através de algo através do SUS, houve algum avanço lá para que tornasse bem mais, como é que diz Não, assim, não houve avanço, não. Até está havendo avanço, sim, mas o problema lá é que a doença de Chagas ela era muito mais importante nessa região do país do que no litoral, entendeu? Nos estados do litoral, você tem menos doença de Chagas do que nos estados mais centrais, nas regiões mais centrais. Tanto por causa do bioma, da cobertura vegetal que tem lá, quanto por causa dos barbeiros de lá, e a infecção era mais ativa nesses estados antes do controle do Teatoma infestans, do principal barbeiro que foi controlado em 2006. Então, aí no Ceará, o principal barbeiro não foi o mesmo que tinha lá em Minas e em Goiás. Lá tinham barbeiros muito mais transmissores, por isso que tem mais gente afetada nessas regiões. Bahia, Recôncavo, essa região toda é muito mais afetada do que a região Nordeste. Os barbeiros são diferentes. Os parasitas também são diferentes. E talvez a alimentação da população aí seja também diferente, vocês sejam mais fortes entendeu? A imunidade do Nordeste é mais forte do que a imunidade aqui da região Central e do Sudeste. Então, não é só a questão de quem é que acha mais, quem é que já diagnostica mais, não é só isso, não. Isso é importante também, mas esse índice ele é um índice calculado para cada município do Brasil, aqui eu fiz as contas, aqui eu fiz as contas desse índice para as nossas cidades. Quer ver? Espera aí, vou mostrar aqui para vocês. Aqui, só um instante. Isso são as capitais. Por exemplo, Fortaleza é uma capital que tem um índice de 0,2205. Brasília, lá onde está o Lula, é o maior índice do Brasil, é 0,494. Em seguida é o Rio de Janeiro, aqui onde eu vivo, né? Mas não tem transmissão ativa. Tem muita gente infectada que não se sabe. Por exemplo, no Hemorrio daqui, nos últimos 18 meses, tem mais de 500 pessoas que foram identificadas quando foram doar sangue. A gente está fazendo um projeto agora com o Hemorrio justamente por causa disso, porque lá é um bom local para identificar as pessoas. E quem vai doar sangue não tá com doença, está saudável, tanto que vai doar, né? Então, esse fato de achar a pessoa positiva quando vai doar é porque ela está invisível no sistema, né? Então, isso é um dado muito importante. Agora, aqui em Quixeré, Limoeiro tem 0,332 de índice de vulnerabilidade, e Quixeré tem mais. Mas a gente acabou de ver que a prevalência de Quixeré é menor do que a de Limoeiro. Então, isso é interessante da gente analisar, né? Porque uma coisa é o número,
um número frio que a gente vê aqui. Outra coisa é o estudo na cidade, que pode mostrar que esse número está certo ou está errado, entendeu? Ou tem pouco da. Só a pesquisa local que vai dizer o que é mais importante, o que de fato é relevante, né? Então, Tabuleiro, por exemplo, tem um índice bastante baixinho, de 0,195, né? Limoeiro tem um índice do meio e Quixeré tem um índice maior. Mas esse é o índice de vulnerabilidade para a doença de Chagas crônica totalmente calculado nesses indicadores que eu mostrei para vocês, que são os indicadores sentinelas aqui. Vou até pegar ele de volta para a gente ter isso na nossa aula final. No final, eu vou passar esses documentos para vocês, tá? Então, Doutora, aí vocês. Fale. licença, é só para dizer que a tese, esse índice aí, as porcentagens, né, de 5 e de Hum, 2,39, para hum. taxa de positividade de infecção do barbeiro, viu? Eu estava lendo aqui direitinho. Aí é do Ah, é barbeiro, do barbeiro, não é da pessoa. não é da pessoa. Só que eu encontrei uma tese, Ah, outra tese, que fala hum. sobre a epidemiologia no Ceará, né, da doença de Chagas, só que ela não está disponível online, só que eu já consegui alugar ela aqui. Aí já vou também, quando a gente tiver com ela em mão, eu Muito bem. já pesquiso. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, então a gente não pode aplicar esse número de 5%. Nesse momento, Exatamente, exatamente. enquanto a gente não tiver o número certo, vamos voltar lá para a tabelinha. Enquanto não tiver o número certo, a gente vai aplicar 10%, que foi o que a Cláudia disse que tem na região. Então, aqui é 3.600, mesmo que o Levi ache que esse número está superestimado, a gente só vai saber se ele está superestimado depois que a gente fizer o estudo mesmo, né? Ou então, se a gente encontrar o estudo sorológico que diga que é menos do que 10%. Tá? Então, o indicador que você encontrou aí é percentual de barbeiro infectado, é isso? Isso, doutora. É o O percentual percentual, de barbeiros infectados em cada cidade. Porque esse estudo foi feito em todas as cidades do Vale do Jaguaribe por 3 anos. Uhum, Aí foi feita a média uhum. de infecção dos barbeiros, né? De todos os barbeiros vetores em cada cidade. Aí Limoeiro foi o maior, que é de 5, Quixeré Então, vamos, 2,39% vamos, dos vamos inserir infectos. mais uma coluninha no nossa É. tabela, tá? E Que é tabuleiro é percentual 1,36. de barbeiros positivos. Positivos. Então, aqui você tem 5% e aqui você tem 2,4%, tá? E aqui a gente vai botar mais um outro indicador, que é o índice de vulnerabilidade, que a gente achou aqui que é 0,332. Mas repara, esse índice de vulnerabilidade ele é maior para o subíndice Chagas aqui. Vou pegar os É, três. Eu acho que a gente vai ter que inverter. Não está dando para abrir na direita essa tabela. Eu acho que a gente vai ter que inverter, fazer uma tabela diferente, uma tabela ao contrário. Assim, vou botar aqui uma tabelinha nova, tabela, 1, 2, 3, o indicador, vou botar aqui Limoeiro, vou botar aqui Quixeré e Tabuleiro. Cadê? E aqui a gente bota o indicador lá de cá. Então, aqui a gente bota a população total, vai ficar melhor. Cada vez, em vez de eu adicionar uma coluna, eu adiciono uma linha. População maior de 25 anos, isso aqui. Prevalência estimada, depois é o quê? Depois é previsão de crônicos na cidade, depois é notificados,
o que a gente está fazendo aqui é o estudo epidemiológico da região, gente. Isso que a gente está fazendo aqui junto é exatamente o estudo epidemiológico da região, que vai estar mais bem definido ao final do processo, mas a gente até lá tem que buscar todas as possibilidades de maior, de maior número de dados possíveis, né, nesse. Então, notificados, teste rápido positivo, B, teste rápido positivo, depois cadastro para associação, depois porcentagem de barbeiro e índice de vulnerabilidade. Porcentagem para associação, porcentagem de barbeiro infectados, positivos, vou botar positivos, índice de vulnerabilidade para doença de Chagas. Então, com isso, o que a gente fez aqui, gente, foi uma tabela de indicadores epidemiológicos para situar a questão da doença de Chagas nas 3 cidades que a gente vai estar trabalhando. Doutora Tânia, Então, é, diga, permita pode só. falar. Nós tivemos aqui em uma situação, em um ano, que um funcionário da FUNASA, ele fez um estudo também com alguns animais que deram positivo. Por exemplo, a gente encontrou em um monte de madeira, muitos barbeiros, e foi identificado nesse monte de madeira que tinha muito, o que nós chamamos aqui de caçaco, né? É mucura, né? Outros chamam, né? E foi pego, Uhum. né, esses animais, e ele fez um estudo e alguns deles deram positivo para Chagas, né? Então, Aham. nesse período, até ele passou de um risco que estava um risco, se eu não me engano, Levi pode até me ajudar aí nesse sentido, se eu tiver errado também, pode me corrigir, e houve um estudo que passou a ser um grau máximo para a situação de Chagas. Não, eu acho que foi nesse sentido aí, Levi, puder me ajudar nisso aí, naquele período, Levi, que foi até, como é, da FUNASA, o Vieira, né? Beleza? Algo desse sentido. Talvez Levi possa não complementar isso que eu estou falando aí, poderia ser um indicador também, né? Os animais, alguma coisa assim, né? Não sei se Pode, pode. pode sim, pode sim. Pode e deve. É porque, porque você está falando exatamente uma coisa super importante. O ciclo da doença de Chagas, ele envolve animais, e ele envolve humanos, e ele envolve vetores, insetos, né? Então, por isso que a gente tem que ter todos os indicadores possíveis para poder trabalhar essas questões. Então, aqui, vamos lá, vamos fazer o que você. Quando a gente tiver os dados de animais, a gente deve colocar dentro do nosso painel, sim, tá? Então, aqui a gente tem a população, que é o nosso principal, a nossa principal preocupação. A gente está falando da saúde humana, mas a gente está falando da saúde animal. Então, às vezes, você tem, assim como essa tese que ela nos mostrou, cadê? Que é 5%, né? Essa tese que ela nos mostrou tem o número de barbeiros positivos, a gente pode ter outro estudo que tenha reservatórios percentual de animais reservatórios positivos. O que é animal reservatório? Pode ser o cão no peridomicílio, pode ser o gato no peridomicílio, pode ser a a gente não vai encontrar na galinha, porque nas aves o tripanosoma morre, tá? Ele se alimenta do sangue, os barbeiros se alimentam do sangue das aves, mas o tripanosoma não causa doença em aves, tá? As aves têm um sistema que protege do tripanosoma, tá? Então, isso aqui é o índice total de vulnerabilidade. A gente pode ter os 3 outros índices, os subíndices, né? A linha abaixo. Então, aqui a gente bota o índice total e a gente bota o índice, subíndice Chagas,
subíndice coração e subíndice acesso. São os 3 subíndices que a gente tem por cidade também. Eu vou botar uma tabelinha aqui para a gente poder pegar o time de design da tabela aqui. Vou botar as bordas, que eu gosto de ver essas bordas. Tá? Então, essa tabela a gente vai procurar os dados que se tem. Mesmo que sejam dados de um estudo, de 2 estudos que foram feitos em algum lugar, vale a pena, que a gente está focando nessas cidades, né? De Limoeiro, Quixeré e Tabuleiro. Então, quanto mais completo for o nosso estudo, melhor. Fale. Tem outro Lara, indicador que vocês tenham, que vocês queiram colocar? eu estou vendo Acho aqui na importante. tese de 2015 que fala assim, ó, soroprevalência e aspectos epidemiológicos da doença de Chagas na população rural do município de Quixeré, análise de uma região endêmica. No resumo, a prevalência que ela encontrou, estimada de infecção por Trypanosoma cruzi, foi 3,7%. Certo? Em pessoas? Esse artigo está dentro da tese. Então, eu acho que é o mais próximo, que é de 2015. 3,7? Isso, ela fez essa Prevalência análise. estimada? Unidade rural de Quixeré, sim, 3,7. Prevalência Quixeré, estimada. né? Quixeré, 3,7. É uma coisa interessante, você depois, quando a gente lê com calma, procurar saber quantas pessoas ela analisou, tá? Se foram 10 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas, qual foi e onde estavam. Porque, às vezes, se você analisa a pessoa que está na cidade, você tem um resultado. Se você analisa a pessoa que está lá no interior e que está mais exposta, né, lá na zona rural, você tem outro resultado. Mas nem sempre apenas a área rural é afetada, tá? Na Bolívia, por exemplo, tem um estudo muito forte que a área rural é muito afetada, mas a área urbana também já estava sendo muito afetada, né? Então, isso a gente não pode achar que Chagas é só na área rural. Pode dar na área urbana também, tá? Então, aqui, enquanto a gente não tiver o dado de Limoeiro, a gente vai usar 10%, que foi o que a Cláudia... Tem sempre que ter qual é a fonte, tá? Então, vou botar aqui, ó, Cláudia, Secretaria do Estado de Saúde do Ceará, tá? Aqui você achou numa tese, né? Vou botar aqui tese. Então, com isso a gente vai, até o final, a gente já 2018. vai ter o nosso painel completo de indicadores. Falem. A referência desse estudo é Fidalgo, 2018. Esse aqui, 2018? Tá? A gente Sim. vai juntando as nossas referências, tá, gente? É muito importante juntar essas referências depois. E esse aqui, por exemplo, eu sei que é 2022, e esse aqui é 2010, então não está muito certo, né? Então, são coisas que a gente depois, quanto mais a gente se atualizar, melhor. Nosso padrão nosso painel vai ficar melhor. Vamos lá, vamos tentar avançar, porque já são quase 3 horas, a gente vai só até as 3 ou até as 3h30? O que a gente combinou? Até as 3, né? Começamos 1h30. A gente só ficou na epidemiologia. Deixa eu passar isso tudo aqui. Vamos lá. Peraí, nada disso é necessário, nada disso é necessário. Planejamento. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui no planejamento ainda. Quem que a gente já contactou, né? Vocês já têm as comissões organizadoras totalmente definidas. Vocês já têm o local, vocês já têm tudo isso. Os parceiros locais já estão todos definidos? Ou tem mais gente que a gente
vou botar isso aqui como número 2. Aqui já está tudo definido, ou a gente precisa tomar alguma providência em relação à comissão organizadora? São os comitês, né? São os comitês intersetoriais que estão fazendo. As parcerias locais. Então, a gente já tem parceria do sindicato, da associação, dos ACEs, dos agentes de controle de anemia, dos ACEs e dos trabalhadores rurais, né? Tem alguma outra parceria que a gente já tenha feito? Então, as datas já estão definidas, né? 24 e 25 do 11, 30 do 11 e 1 do 12. E o processo de formação da equipe. Como é que vocês pretendem chamar mais gente? Ou esse número de pessoas que está aqui, de 20 pessoas hoje, menos 2, que somos eu e Rita, vocês estão com 18 pessoas aqui. Então, vamos dizer aqui, a gente tem 18 pessoas na primeira aula. Vocês pretendem chamar outras pessoas para essas outras aulas, de acordo de acordo com o tema, ou como é que vocês pretendem fazer o convite para outras pessoas se envolverem no Expresso? Pergunta para vocês que eu estou fazendo. Tânia, só porque eu acho que alguns estão sem áudio, só para complementar essa pergunta. A Marília tem mais pessoas na equipe, né? A equipe de Limoeiro foram acrescentadas mais algumas, de acordo com a pauta que Levi já me passou da reunião passada. A equipe de Tabuleiro também está sendo formada e as parcerias. Deus Sirene vai me enviar a lista de novos parceiros que vão acrescentar, talvez, e Marília também. Então, cada vagão tem um determinado tipo de equipe que eles ainda estão atualizando de acordo com o desenrolar. Isso. E Marília Tá. falou que tem mais. Então, vamos lá. Vamos acompanhar semana a semana e vamos ter o nosso perfil a nossa tabelinha de organização da nossa equipe. Tá? Isso. A Por nossa exemplo, tabelinha de organização da equipe vai ser muito parecida com aquela tabelinha lá que a gente fez, vou pegar lá de cima, com a tabelinha que a gente fez, tá? Em que a gente tem as Isso, 3 Tânia, a cidades. gente até mandou né, para a Deus Sirene? Rita a Sim, divisão. Mandei para a isso. Rita na reunião que a gente teve. Eu mandei para ela a divisão bem direitinho das pessoas por Perfeito. vagão, né? Que aí Por eles vão vagão. estar assistindo as oficinas conforme o tema deles. Só que a gente também está pretendendo reunir depois todo mundo, né? Para a gente definir as ligações entre os vagões, né? Mas de começo a gente meio que separou as equipes para assistir às oficinas, né? Sim, eu tenho Tá. até aqui, Então, a Deus gente Sirene. vai fazer. Tem todos aqui, estão aqui presentes. Já passou. Tá. Então, Rita, vou deixar isso com você, já que você está concentrando isso, a cada dia de aula, me lembra aí quais são os dias, a gente vai ter 10 dias de aula. Você vai montando aqui a equipe para ver se vai crescer de um dia para o outro, se vai. Porque normalmente é isso mesmo, a gente vai num crescendo e no final a gente tem uma equipe montada bem robusta, de 80 pessoas em cada lugar. Se essa for isso, a gente não tinha essa expectativa, não, tá? Com 30, 40 pessoas a gente faz. Mas quando a gente chegou em posse, foram 80 pessoas que trabalharam. E aí isso significa que no planejamento, por exemplo, de camiseta, entendeu? A gente vai fazer vai ter que imprimir um número razoável de camisetas, de acordo com o número de pessoas que trabalharem, né? Em posse a gente levou 100 e gastou as 100. Não tem 100, né? Data. Então, acompanhar semana a semana Isso. esse número, a gente vai fazer também essa pequena tabelinha aqui de organização do nosso coisa. Então, aqui já Isso. está tudo. Por exemplo, presentes hoje em dia teve responsáveis do vagão, acho que Tânia caiu. Enquanto Tânia volta, gente,
Eu estou só conferindo aqui a lista de presença. Tem pessoal do vagão 1, do vagão 5, né? 4, 6 também. Cláudia e Rochelle. Pronto, preencheram direito. Não esqueçam de preencher direito todo o nosso encontro, a lista de presença, tá? Vocês estão com alguma mais uma outra dúvida? Assim, senhora Estilda, a gente vai falar sobre a... Só peraí. Oi, gente, vocês estão me escutando? Senhora Estilda? Ai, Sim, pronto. Pronto, Delcirene. Aqui, e Delcirene e Levi, né? Que a gente fez aquela pauta da nossa relaçãozinha da reunião. Se vocês quiserem, a gente pode colocar uma pasta no Drive, onde cada reunião, tipo, reunião do vagão 1, vagão 2, acrescentou alguém da equipe, a gente atualiza lá no Drive. Vocês preferem assim? Pronto. O que que eu vou fazer então? Um e-mail especificamente do Expresso Chagas Ceará, tá? E aí coloco a pasta, nessa pasta vão ter essas nossas duas listas da reunião com as equipes locais e as atividades. E em cada reunião a gente vai atualizando e vocês podem ir atualizando na nuvem, tá? As datas para o seu, peraí, Aristildo, né? Peraí, isso é Aristildo. Deixa eu abrir aqui, Aristildo, deixa eu abrir o calendário. Pronto, Marília, exatamente. A gente pode até colocar uma pasta também de referências. Aí pode colocar lá documento, carta de parceria, a gente pode colocar também fotos, teses. Vai ser uma pasta, então, da gente colaborativa. Pronto, perfeito, perfeito. Deixa eu só. Vocês têm mais alguma dúvida? Isso, a gente vai criar uma pasta geral, Levi. Essa pasta geral com as informações até agora, né, que foram das duas reuniões com a equipe, falta a reunião de Marília, que é do município de Quixeré, né? Aí todos vão ver. E aí a gente pode fazer uma pasta para cada município e uma pasta para cada vagão, tá? Vocês que vão ajustar isso, o que vocês preferirem. Vocês têm mais alguma dúvida? As datas 20, as datas das aulas 26 de outubro, né? De 3, 10 e 17 de... Opa, perdão, 26 de setembro. 3, 10 e 17 de outubro. Peraí, rapidinho. Pessoal, me desculpem aqui, deu um problema no computador e eu caí. Mas
Estou de volta. Eu acho que a gente já pode ir encerrando, mas vocês estavam revendo aqui, o quê? Fala aí, Rita. A gente estava revendo a questão, né, de fazer uma pasta no Drive para que a gente coloque as reuniões e que as equipes que foram sendo introduzidas por Levi, ele vai acrescentando, a equipe por Deucirene, ela vai acrescentando, quem achar uma tese também pode colocar lá, é um Drive mais colaborativo. Ok, pessoal. Eu vou revisar, então, essa pequena aula que a gente teve aqui e mandar para vocês esse PowerPointzinho, tá bom? E na próxima aula a gente já trabalha com a programação do vagão. Eu acho que a gente vai ter que fazer a estação de novo, porque a gente não chegou a trabalhar muito a estação hoje, não. A gente só ficou no planejamento. Então, a gente vai ter que fazer o vagão. A gente faz o vagão 1, 2 e 3 na 2, 3 e 4. Vagão, associação estação. Alguma outra dúvida que vocês tenham por hoje? Para a gente não. Eu não estou ouvindo nada. Alguém está falando? Não, eles estão mais comentando pelo Ah, chat e eles precisam falar aqui que está tudo certo. então tá bom. Vamos voltar para o nosso trabalho, cada um de vocês. Eu estou muito animada e vamos demos partida com o curso, né? Que a gente fez aquele workshop que foi muito intenso. Depois vocês trabalharam de forma descentralizada e também de forma muito intensa, e agora a gente vai voltar a reunir as duas equipes do Rio e do Ceará para fazer o arranque final. Muito obrigada pela presença de vocês, pelo pique de vocês, e nos vemos então na próxima terça-feira, tá bom? Abraços.